Pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Boa noite, que alegria estarmos juntos para mais uma live, da nossa maratona de live sobre a teologia do corpo na prática. Quem fala com vocês aqui, Fernando Gomes, da Comunidade Católica Presença, responsável pelo projeto Amor Autêntico, e nessa noite teremos um convidado especial. Eu convidei nessa noite para estar conosco o nosso querido irmão, amigo de longa data, né? O nosso querido Guilherme Rosa, de São José dos Campos, aqui do estado de São Paulo. Então, conforme vocês vão entrando, por gentileza, né, me digam de onde vocês são, né, qual a cidade, qual é o estado de vocês, mas também dá um feedback para mim, para eu saber se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. E aí, pessoal, estão me vendo bem, me ouvindo bem? Como é que tá aí? Tá ok? Maravilha, então. Então, o tema da nossa live de hoje é a cultura da vida, tá? Nós vamos trazer para a prática aqui toda essa reflexão que nós fazemos sobre a teologia do corpo, sexualidade, né? Como que isso pode iluminar a nossa vida prática, ok? Vamos pedir a unção e a sabedoria do Espírito Santo para iluminar a nossa mente e o nosso coração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, vocês estão vendo esse aviãozinho que está aqui embaixo? Então aí, ó, vai mandando aí convites para os seus amigos. Convida a galera dos seus amigos também no WhatsApp para estar conosco aqui hoje, porque o tema de hoje é muito, muito interessante. Se você está feliz por estar aqui, se você vai ficar comigo até o final, clica aqui também aqui, ó, no coraçãozinho. Quero ver muito coraçãozinho subindo para cima aqui, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, o tema de hoje é a cultura da vida. Vamos falar muito sobre isso, porque para quem quer formar família, para quem quer ser família, para quem já é família, vocês precisam entender uma coisa: a família é o santuário da vida. Ela é a principal instituição que tem que proteger a vida desde a sua concepção natural até a sua morte natural. A família é o santuário da vida. Nós precisamos ser homens e mulheres que ajudam a construir a cultura da vida. Então hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Vamos também bater um papo aqui para saber o que a sexualidade também está por trás disso, o que a cultura da família está por trás disso, tá bom? Então é muito importante para os solteiros que estão aqui, para os casados que estão aqui, para os católicos que estão aqui, para realmente aí aproveitar essa formação de hoje. Beleza, pessoal? Então convida a galera aí, aperta no aviãozinho, convida os seus amigos, chama a galera do WhatsApp para vir também, manda o link e vamos lá começar então. Deixa eu chamar o Guilherme aqui. Eu acredito que ele já tenha pedido aqui a solicitação. Eu vou procurar ele aqui para acolhê-lo na nossa live de hoje. Vamos lá então. Fala, irmão. Tudo bem? Opa, tudo bem, Guilherme? Graça e paz. Como é que você está, querido? Paz, tudo jóia. Graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tranquilo? Eu estou te ouvindo bem, mas não estou te vendo ainda. Opa, pera aí. Vamos ver. O corte está ok, né? Vamos lá, acho que eu peguei um problema na câmera aí. Tá preto aí, pessoal? Tá preto? Ô Guilherme, tá preto. Ah, tá. Já tá aparecendo aqui. Vou virar aqui. Pessoal, enquanto o Guilherme... Opa! Maravilha! Que alegria te rever, meu irmão. Pois é, quanto tempo, saudade de você. Tava em dívida com você, eu sei que estava em dívida. Você tá pagando a dívida hoje. Vamos lá. Sinta-se perdoado. Com maior alegria. Tá bom, com maior alegria. Tamo junto. Ô Guilherme, o pessoal que está aqui conosco essa noite, provavelmente, alguns pode conhecer também, talvez tenha algum amigo aí, alguém que acompanha. A Carol está aqui, já sabe.
já é amiga nossa, então, né? Rodolfo, tem uma galera. Vai ver ao vivo, depois ver a gravação, né? E não te conhece, então comece se apresentando aí para a galera saber um pouquinho sobre você. Bom, sou de São José dos Campos, sou casado com a Vanessa, minha esposa maravilhosa, para quem eu mando um beijo, está acompanhando ali do lado. Sou formado na área de comunicação, tenho trabalhado com uma série de projetos ultimamente, né? Até o Covid, né? Tinha muitos projetos, agora deu uma parada, né? E a gente tem uma trajetória, que a gente cruzou nessa trajetória, né, Fernando, de grupos de oração, depois de trabalhar bastante com formação de jovens, especialmente nessa temática de teologia do corpo, de sexualidade humana, enfim. E daí nessa trajetória a gente tem a oportunidade de se cruzar em muitas formações aí pelo estado de São Paulo, Brasil, enfim. E pela experiência, né, eu já testemunhei isso em outros momentos, né, a teologia do corpo foi uma providência na minha vida, né, no momento de... Opa, travou aqui, hein? Deu uma travadinha? Opa! Tá, voltou. Pode continuar, pode prosseguir. Enfim, eu tinha 24 anos, mais ou menos, fiz uma experiência missionária na Austrália. Lá na Austrália tomei contato com a teologia do corpo e quando voltei para o Brasil, me vi na obrigação de compartilhar isso, né, com as pessoas, né? E aí a gente se cruzou nessa trajetória. Enfim, foi muito bom. Foi 2005. Eu voltei em 2006, que eu voltei para o Brasil, né? Certo. E isso me ajudou na formação como homem, como pessoa, me preparou para o matrimônio, né, para o casamento, enfim. E a maior alegria é a gente poder falar de São João Paulo II, né, falar de tudo isso, né, Fernando? Isso. Inclusive, você tem que cortar, porque a gente começa a se entusiasmar, falar dessas coisas, a gente não para, né? E tem uma hora só de live. Então... né? A galera gosta de ouvir um bom bate-papo, né? Por isso que eu não... Lógico, você vai comandar mais a parte da entrega aí do conteúdo, vou ficar aqui mais interagindo com você, mas vamos deixar a coisa acontecendo bem suavemente, bem tranquilamente, porque eu acho que isso também cativa as pessoas, porque a gente está ensinando, conversando, tá? Para quem não sabe, o Guilherme, a gente se encontrou na trajetória da difusão da teologia do corpo, né? Na época que eu era coordenador de jovens, coordenador estadual, nacional, né? A gente fez 2 fóruns. O primeiro fórum foi aqui no estado de São Paulo, um fórum estadual sobre a teologia do corpo. O Guilherme esteve comigo aí nessa primeira sementinha que a gente lançou aqui no meio dos jovens da Renovação Carismática, na época, né, em 2012. Aí depois, no ano seguinte, eu já como coordenador nacional de jovens, a gente lançou uma outra semente, mas aí um pouquinho mais aberta, né, para o Brasil todo, né? Aí começou uma aventura de lá para cá, viu, Gui? Muito interessante, né, cara? A minha vida foi tomada por isso, cara. De lá para cá, 2012, 2013, cara, não tem parado mais. Acho que a própria missão que Deus colocou na época, né, coordenando trabalho de jovens, nível nacional, né, começou a realizar vários fóruns lá nos estados do Brasil, né, conferências, simpósios. E aí o negócio pegou e eu fico feliz de poder estar... Depois tive até que iniciar esse projeto aqui, uma coisa mais institucional, né, para não ficar só comigo, entendeu? Mas tem um grupo, na verdade, por trás, a comunidade, né, a gente também fazendo a mesma coisa, graças a Deus. 8 anos aí, tá dando certo, né? Tá dando certo. E porque é necessário, né, Fernando? Eu acho que é isso. É necessário. Precisa ter quem sustente essa mensagem, né? E a gente vê, até um pouquinho do que a gente vai falar hoje, a necessidade dessa mensagem, ela não diminui, parece que não esgotou, ao contrário, ela aumenta, né? Aquilo que a gente tem para falar desse tesouro, onde a gente foi buscar, aumenta com o tempo. Infelizmente, talvez vai chegar um momento que Jesus vai voltar, não sei o que vai acontecer, a gente não vai precisar mais se preocupar com algumas coisas, mas o contexto em que a gente vive, essa mensagem do amor autêntico, né, de se formar alguém, se formar uma pessoa capaz de viver um amor autêntico, isso continua mais atual do que nunca, né? Não. Aí tem uma pessoa aqui, ó, a Samira, do Espírito Santo, sou do Espírito Santo, fui no primeiro fórum da teologia do corpo em Barretos aí, ó. E é verdade, mas... que legal. O Espírito Santo, lembrado, tinha 2 de Minas Gerais, essa de São Paulo. Eu tive outras vezes... Eu tive outras vezes no Espírito Santo, conheci uma galera fantástica lá. Um abraço para todo mundo do Espírito Santo.
foram muito atenciosos, acolhedores, e assim, foi uma experiência muito legal lá. Maravilha. Vamos lá, agora já entrou uma galera aí, já fizemos as considerações iniciais. Cara, vamos lá, eu deixei você bem à vontade hoje aí para escolher, inclusive, o tema, tá, né? Deixei aí você bem à vontade. É um tema bem interessante, cultura da vida, né? Então vamos lá, o que o nosso apostolado, o que a teologia do corpo, o que toda essa nossa missão aí de resgatar o sentido da sexualidade humana tem a ver com cultura da vida, né? Tá. Fernando, eu tenho uma proposta aqui para quem está acompanhando a gente. Existe um percurso para a gente fazer, eu já antecipo um pouco, até para vocês saberem onde a gente vai chegar junto. Falar de cultura da vida é uma expressão muito própria do João Paulo II. Né? Ele usa essa expressão, praticamente cunhou essa expressão, e sempre a usa também em antagonismo com cultura da morte. E onde que essa expressão mais aparece? Então nós vamos falar um pouquinho da ideia por trás disso, que aparece na encíclica Evangelium Vitae, que é de 1995. Para quem já acompanha mais um pouquinho o trabalho da teologia do corpo, sabe que a teologia do corpo foi um conjunto de catequese do Papa João Paulo II, do comecinho do pontificado dele, de 78 a 85, né? Não é isso? E, portanto, a gente vai falar de uma encíclica que é posterior. Mas a gente vai pegar esse conceito de cultura da vida, entender um pouquinho o que estava acontecendo, porque ele conta nessa encíclica que é um drama, é um momento dramático, né? Tanto que ele escreve uma encíclica, e quem já leu ou vai ler depois, vai ver que ele não mede esforços, ele não se preocupa em resumir tanto, ao contrário, ele quer explorar cada ponto. Dá para ver que ele está com o coração pesado ali quando escreve essa encíclica, porque existe um contexto. E ao percorrer esse contexto, entendendo esse drama em que a gente faz parte, inclusive ele escreve isso, não se trata de entender um drama do qual a gente está vendo, não está vendo, a gente está dentro disso. E para entender isso, aí a gente precisa entender um pouquinho o que é então esse drama, cultura da vida versus cultura da morte, e vai entender por que a teologia do corpo ela é fundamental. Eu pego um trechinho, vou deixar isso para o final, né? Pego um trechinho aqui da própria encíclica, quer dizer, por que a proposta do amor autêntico, a proposta da teologia do corpo é fundamental para nós construirmos a cultura da vida. Eu sei que muita gente vindo aí de atuação paroquial, já deve ter ouvido, talvez na diocese, falar comissão em defesa da vida. Eu quero dar um passo além. Mais do que defender a cultura da vida, a gente precisa aprender a construir a cultura da vida. Não só jogar na defensiva, a gente tem que construir. Né? Com uma mão a gente tem uma espada aqui defendendo, mas a gente precisa ter a outra para construir. Né? Então é aí onde eu imagino que a gente consiga chegar no final desse bate-papo. Faz sentido o percurso? Perfeito, vamos lá, Guilherme, é isso aí mesmo. A galera já está tudo aí atento, esperando aí você mandar bala. Legal. Gente, a gente vai ver isso que o Guilherme está falando, tá? Porque o pessoal tem muito essa visão aguerrida, só de querer lutar com o mal que está fora. Né? A gente não tem aquela visão de nós contribuirmos, né, para gerar essa vida ao nosso redor. Né? Vamos lá. Legal. Vamos lá. Bom, você pode procurar na internet depois, vai achar fácil aí, Evangelium Vitae, depois, qual é a cultura da vida, provavelmente vai achar o documento, que é de 95, e lá existem 9 menções à expressão cultura da morte, coloquei aqui no search, né, no procura, e 22 expressões cultura da vida. Mas aí ele vai explicar um pouquinho, vamos entender um pouquinho, né? Na verdade não é a primeira vez que ele citou nesse documento, ele já tinha citado num documento anterior de 91, que é a encíclica Centésimos Anos, em que ele fala assim: contra a denominada cultura da morte, a família constitui a sede da cultura da vida. Ele estava falando da família como santuário da vida, e aí entra essas duas expressões, né? Contra a cultura da morte, a família constitui a sede da cultura da vida. Ou seja, já está deixando uma pista para a gente, né? Para construir a cultura da vida, tem alguma coisa a ver com família. Então, galera, ó, pessoal que quer casar aí, ó, presta atenção. Vocês só querem arranjar namorado, mas vocês não estão querendo... Eu chamei a atenção da galera que quer arranjar namorado, quer casar, mas não está entendendo a real missão e papel da família. Pega a visão... Exatamente. É o projeto todo. É o projeto todo. É o pacote. E aí, quando a gente... O pacote todo. E aí, quando a gente entra na própria encíclica, né, a definição de cultura da vida, ele não se preocupa em definir, mas praticamente resume, então, do que a gente está falando.
A todos os membros da igreja, povo da vida e pela vida, dirijo mais premente convite para que juntos possamos dar novos sinais de esperança a esse nosso mundo, esforçando-nos por que cresçam a justiça e a solidariedade e se afirme uma nova cultura da vida humana, para a edificação de uma autêntica civilização da verdade e do amor. Então, o nosso imaginário já vai construindo, falar de cultura da vida é para construir uma civilização da verdade e do amor. É algo que a gente começa a se situar. Agora, existe um trecho em seguida em que ele vai dizer as novas ameaças à vida humana. Ele divide em 2 trechinhos, né? Que a gente pode definir o que é a cultura da morte. Primeiro ele pega uma citação do Vaticano II, ou seja, uma coisa que está lá atrás, de alguns anos atrás, né? Que diz assim: tudo quanto se opõe à vida, como seja toda espécie de homicídio, genocídio, aborto, eutanásia, suicídio voluntário, tudo que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, os tormentos corporais e mentais, as tentativas para violentar as próprias consciências, tudo quanto ofende a dignidade da pessoa humana, como as condições de vida infra-humanas, prisões arbitrárias, deportação, escravidão, prostituição, comércio de mulheres e jovens, condições degradantes de trabalho, tudo isso faz parte dessa cultura da morte. Mas aí você pode pensar, ele falou que eram novas ameaças à vida humana, mas ele está citando um negócio lá de umas décadas atrás. O que em 95 estava surgindo como novas ameaças? É porque o cenário piorou. E aí ele vai dizer, infelizmente, esse panorama inquietante, longe de diminuir, tem vindo a dilatar-se, com as perspectivas abertas pelo progresso científico e tecnológico, nascem outras formas de atentados à dignidade do ser humano, enquanto se delineia e consolida uma nova situação cultural que dá aos crimes contra a vida um aspecto inédito e, se é possível, ainda mais iníquo. Ou seja, existe um progresso que foi dando condições ainda piores dessas degradações. Por exemplo, amplos setores da opinião pública hoje em dia justificam crimes contra a vida em nome de liberdade individual. E, além disso, em nome de algum pressuposto desses, pretendem não só a impunidade dos crimes, mas também que o próprio Estado venha praticar esse tipo de crime. Então, por isso ele entra com essa gravidade toda. E você que está pensando em sair da live, não sai ainda não. Calma aí, vai piorar antes de melhorar. Fica aí para você aguentar. Segura aí. Segura aí. É a vocação inteira, é o pacote inteiro. O pacote todo. Tranquilo, que eu já falei para o pessoal aqui que vamos subir o nível aqui do nosso conteúdo. A galera às vezes fica querendo bater nos mesmos temas, mesmos assuntos, como que eu conquisto essa pessoa, como é que, entendeu? Eu sei que é importante. Sabe de nada. Você precisa estar preparado também para formar uma família, senão não adianta nada. Tá entendendo? Irmão, as graças que Deus tem para nós são muito maiores, mas você precisa entender o projeto, senão você não vai funcionar. Enfim, ele faz essa abertura no texto todo, Lógico, a gente não vai ficar cotejando aqui o texto todo, é só para dar um panorama e jogar esse drama para vocês. Vai melhorar, mas olha só. Esse horizonte de luzes e sombras deve tornar-nos a todos, inclusive você que está querendo sair da live, plenamente conscientes que nos encontramos perante um combate gigantesco e dramático entre o mal e o bem, a morte e a vida, a cultura da morte e a cultura da vida. Encontramos-nos não só diante, mas necessariamente no meio do tal conflito. Estamos implicados e tomamos parte nele. Então você que está aí, eu e você, pessoas que acreditam que são pessoas de bem, que simpatizam com a ideia da vida, de querer viver a vida em plenitude, enfim, com tudo aquilo que Deus tem para você, a gente está no meio do combate, Não tem como escapar, É bom que a gente conheça. E aí, como eu descreveria esse momento de 1995? O Papa João Paulo II, ele viu um trem da morte se aproximando, mas era um trem já embalado. Por isso essa carga que ele coloca nessa encíclica, se você for ler, você nota essa gravidade dele. É um trem da morte que já vem vindo de algum tempo. E a hora que as coisas vão ficando cada vez mais claras e ousadas, ele precisa tomar uma postura. Então, por exemplo, quem vai ler, por exemplo, na biografia dele, tem aquela do George Weigel, que é muito boa, ele tem uma descrição, por exemplo, que aconteceu um pouquinho antes, quando o Bill Clinton assumiu a presidência dos Estados Unidos. Bill Clinton é do Partido Liberal, Democrata,
ou seja, é a esquerda nos Estados Unidos, então tinha um compromisso com uma série de políticas de aborto, de promover, não só nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos, incentivar esse tipo de lei, né, de legislação, abrir as comportas. E quando ele assume, ele liga o tratorzão também para ir para cima. E Papa João Paulo II, quando tem uma conferência em 94, um pouquinho antes disso, ele tem algumas passagens em que ele trabalhou muito para que a pauta daquela conferência do Cairo, que era sobre população, né, não conseguisse pautar e avançar essas agendas. Ele se envolveu demais, então é muito embate à frente das câmeras, nos bastidores, por carta, conversando diplomaticamente, convocando as pessoas, casando. Ele usou de todas as formas porque ele entendeu que era uma guerra que estava acontecendo. Mas eu preciso contar para você, para a gente entender, não ficar só uma coisa pontual, episódica, para que a gente consiga, de fato, entrar nesse projeto, nessa batalha. Eu vou precisar fazer um voo rasante aqui com você, para você entender onde é que esse trem da morte começou a ganhar atração. Porque ele continua passando. Eu preciso dizer isso para você. Esse trem da morte continua passando, a gente precisa tomar algumas atitudes. Né? Vai ficar bom, mas vai ficar ruim antes. Segura aí. Onde é que esse trem da morte... Segura aí. Seja por medo ou por outra coisa, segura aí, senão... Mas imagina assim, poderia até, pelo tempo que a gente tem, vou resumir um pouco, tá? Vamos pautar aqui, eu vou passar só, pontuar as datas e acontecimentos, mas na virada do século XIX para o século XX, aconteceu que os Estados Unidos tinha algumas pessoas muito ricas, fortunas gigantescas, assim, das maiores da história, né? De quem tinha acumulado naquele momento da história americana. E algumas dessas grandes fortunas, as pessoas se tornaram filantrópicos, né? Passaram a fazer filantropia. Então, por exemplo, primeiro foi o Andrew Carnegie, né? Depois ele convenceu o Rockefeller também, que tinha uma fortuna gigantesca. Olha, a gente não pode morrer com o nosso dinheiro, vamos fazer o bem, né, para a sociedade. E começaram, de fato, a fazer o bem. Nota que algumas coisas que a gente vai contando ao longo do caminho, ele tem nuances, e existe uma costura por trás que só pode ser do pai da cultura da morte, né? Aquele que é homicida desde o princípio, porque alguns interesses de pessoas que não necessariamente começaram mas foram sendo aproveitados e distorcidos ao longo do caminho. Então, esses caras começaram a fazer bem. A Fundação Rockefeller investiu em educação, agricultura, medicina, né, em projetos nos Estados Unidos e fora do país. Aí acontece no comecinho do século XX a Primeira Grande Guerra Mundial. Foi uma guerra que deixou traumas enormes assim nas pessoas, porque foi uma guerra em que as pessoas se surpreenderam com o poder bélico, as tecnologias, das armas, enfim, de uma maneira que não se havia visto na história da humanidade. Foi um salto, assim, e as pessoas que voltaram para casa voltaram traumatizadas, voltaram mutiladas, enfim, com um trauma mundial da Primeira Guerra. E essas pessoas que estavam investindo em projetos de melhoria, em saúde, educação, viram tudo por água abaixo. Puxa, a gente investiu tanto em certos projetos e tudo parece que voltou, a gente perdeu, né? O que a gente precisa fazer para que não tenha guerra novamente? A gente deveria se dedicar a não ter guerra, a viver em paz. E algumas teorias começam a surgir, algumas que já estavam, inclusive, sendo cozinhadas. Então, por exemplo, a ideia de um governo mundial. O pessoal da Liga das Nações, que foi o embrião daquilo que depois, né, inspiração para a ONU, né? Mas já existia no século XIX o pessoal que, entre os países, buscava ter uma coalizão de países para evitar guerra. Algumas dessas pessoas que já tinham tido contato com a Liga das Nações viram a Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, o Philip Kerr, é um dos nomes, eu cito, depois, se alguém quiser anotar e pesquisar, é fácil de achar. Aí, galera, vai pesquisando depois, aqui nós vamos lançar o É isso aí. E dar o caminho para vocês mergulharem nessa visão que a gente está apresentando para vocês. Anota aí, tá? Isso, imagina assim. Isso aí, a gente está compondo meio que um mosaico para a gente conseguir compor um pouco, imaginar o que está acontecendo. Porque se a gente falar, o que está acontecendo é uma teoria da conspiração, não, gente, tem um fundamento, né? Vai juntando os pedacinhos aí e chega às suas próprias conclusões. Tem uma construção histórica, uma reengenharia social, tem esforços de grupos internacionais, né? Segura firme. Exatamente. Vocês vão entender. Exatamente. Então você pega o Philip Kerr, que tinha sido assessor do governo britânico, ele faz uma série de conferências em que depois vira um livro chamado Prevention of War, Prevenção da Guerra, em que a conclusão dele era mais ou menos essa: olha, para não ter guerra, tem que ter um governo supranacional.
É um governo que esteja acima dos países, né? Porque o que acontece para ter guerra? Países com interesses diferentes vão lá, chega uma hora e vão disputar poder e entram em guerra. E aí eu vou dando outro paralelo, né? Eu vou fazendo parênteses, né? Às vezes eu falo que é a história de Anás e Caifás, né? Que eram, em princípio, não se bicavam, mas na hora de condenar Jesus, eles fizeram as pazes. A gente tem grupos de poder que muitas vezes não se bicam, mas na hora de entrar contra a cultura da vida, eles estão juntos, né? Então imagina que agora, se eu estou falando do Anás, agora vem o Caifás, né? É o Escola de Frankfurt. Quando que surge a Escola de Frankfurt? Em 1923. O que é a Escola de Frankfurt? Um grupo de intelectuais de fundo marxista viram que a teoria do Marx não estava muito correta, porque senão já teria acontecido a revolução nos termos que eles imaginaram. Então se reúnem para tentar imaginar o que está errado na nossa teoria. E eles começam a debater, a tentar entender onde é que deu errado. E aí, só para entender um pouquinho esse outro lado da história. Dentre esses intelectuais, um deles é o Max Horkheimer, assume em 1931 a direção da Escola de Frankfurt. Em 1936 ele publica uma série de ensaios que vão mais ou menos concluir, resumir para vocês, que o problema da sociedade é que a transformação da sociedade, do jeito que eles imaginam, a revolução, está sendo travada porque tem esse princípio da autoridade instalado nas famílias. As famílias acabam travando esse progresso da revolução. Então a gente precisa destruir o princípio da autoridade que tem sua origem na família. Então o que é preciso fazer para destruir a família? Para destruir esse princípio de autoridade? E aí uma série de intelectuais vai debater sobre isso. Né? Vão falar da desconstrução, teoria crítica. Muita gente hoje acha bonito, fala, não, eu tenho uma visão crítica das coisas. Né? Depende de como você entende. Né? Existe uma visão crítica que é só desconstrucionista. Só quer desconstruir o princípio de autoridade, o que são as coisas, né? A instituição. Né? Tem todo um caminho para explicar a Escola de Frankfurt, a gente não vai entrar mais uma vez, só pontuando. Do outro lado, a turma aqui do Philip Kerr, essas ideias de governo mundial, inspiram, por exemplo, a família Rockefeller. O John Rockefeller, que já tinha aplicado boa parte do dinheiro dele ali para fazer alguns projetos beneméritos para o bem da sociedade, fazendo essa reflexão pós-Primeira Guerra, gosta dessa pergunta. O que a gente precisa fazer para o mundo não mais entrar em guerra? E aí ele começa, então, a ter algumas linhas de pesquisa em que ele investe para projetos. Então, ele começa a investir em estudos sobre governo global. Então, ele começa a estudar relações internacionais, começa a fazer estudos sociológicos, né, para entender o que na estrutura social é capaz de influenciar o comportamento humano. Deixa eu falar isso mais um pouquinho para frente, mas então estuda sociologia, social science. Ele tem um fundo que ele coloca em homenagem à esposa dele, Laura Spellman Fund, que é só para ciências sociais, então entender do ponto de vista da sociologia como se muda a estrutura para que as pessoas não queiram guerrear. Ele investe em estudos de genética, para descobrir se existe algum gene no ser humano que o faz querer brigar, se existe alguma mutação genética que impeça a gente de brigar. E psiquiatria, né, entrando por essa área de controle do comportamento. Como é que a gente consegue controlar o comportamento das pessoas? Né? E vários dos projetos da Fundação Rockefeller assumem essa guinada. E aí você tem, em 1936, um outro indivíduo, um autor, dentro de uma outra linha, né, que começa a estudar e publica um livro chamado Revolução Sexual, em que ele critica, né, os outros grupos revolucionários, dizendo, vocês, por exemplo, vocês não conseguiram a revolução porque não fizeram a revolução sexual antes. Se tivessem feito a revolução sexual antes da revolução social, vocês teriam conseguido. Né? Ou seja, são ideias, e por mais que pareça uma live conceitual, a gente precisa entender que as ideias elas têm consequência, é uma bolinha, a avalanche começa assim, né? Uma bolinha de neve ali talvez no começo, né? E ela vem descendo. Elas vão moldar, na verdade, a cultura, né? A literatura, ou seja, o imaginário, na verdade, das pessoas, e por sua vez vai implicar nas atitudes, comportamento, nas ações, nas escolhas das pessoas no seu dia a dia. Exatamente. Não tem nada mais prático do que isso, na verdade, né? Exatamente. A gente vai se surpreendendo, Fernando, no nosso dia a dia, quando você começa a entender de onde estão vindo as ideias, né? Como é que realmente elas não nascem do nada, né? E aí, em 1936, é criada a Fundação Ford, que é outra grande fundação, que vai também nessa mesma linha.
O Rockefeller ele teve um problema. Quando ele começou a trazer alguns projetos para dentro da fundação dele, que queriam testar a mudança de comportamento, já tinham essas mãozinhas de fora aí para engenharia social, o próprio conselho, os estatutos da fundação que era dele, o pessoal barrou. Não, isso aí tem um ativismo político, um cunho de engenharia social, é demais para nós aqui, não está no estatuto. E o próprio Rockefeller não pôde avançar em certos projetos da própria fundação. Mas, como logo em seguida nasceu a Fundação Ford nasceu com muito dinheiro. Porque o Henry Ford tinha morrido, deixou 20% só para a fábrica e os 80% para a filantropia. E aí os caras não sabiam onde colocar tanto dinheiro. E aí o Rockefeller ajudou. Olha, eu não estou conseguindo fazer muita coisa com a minha própria fundação, mas se vocês quiserem um palpite, está aqui. Então, ajudou a Fundação Ford a trilhar, a colocar esse foco também na paz mundial, né? Em problemas populacionais, né? Começou-se a se entender que a população, o excesso de população poderia acentuar os conflitos, então uma série de estudos nesse sentido foram sendo promovidos, né? E a Fundação Ford abraçou, né? Então tem um plano estratégico da Fundação Ford que dizia assim, em 49, nós vamos, os temas, né? Paz mundial, defesa da democracia, economia, educação e ciência comportamental, entre os 5 pilares de atuação da Fundação Ford. E o que eles concluem nesse plano de ação? Né? Olha, temos esses pontos aqui, mas seria bom se essas ações ficassem sob a coordenação de uma organização global. Uma organização suprapartidária, porque senão os países podem querer meter o bedelho. Por exemplo, a ONU, que tem sido criada em 1945. Então a Fundação Ford, né, passa a ser uma das maiores financiadoras da ONU, que passa a ser a grande madrinha desses projetos da Fundação Ford. Em 1952, o Rockefeller, que estava querendo ter também mais uma instituição, né, para ele influenciar, entendendo o papel que essas questões demográficas estavam tendo naquele momento, ele funda o Conselho Populacional. Tem gente que até coloca como a data de nascimento da cultura da morte, o nascimento desse Conselho Populacional em 1952, tamanha importância que ele teve. E o que é esse Conselho Populacional? Um grupo de sociólogos, demógrafos, patrocinados pelo Rockefeller, começam a estudar a população mundial, o crescimento da população, taxa de natalidade, para chegar às conclusões que eles achavam que deveriam chegar, que precisamos controlar a população mundial. Olha que perigo, tanta gente assim se reproduzindo no mundo, vai gerar guerra, vai causar muitos problemas. E aí, qual o tipo de sociólogo, né, que tem que passa a surgir a partir desse momento? E a gente não tem noção hoje, mas antes, o tipo de sociólogo, de cientista social, era alguém preocupado, quase que exclusivamente, em entender os fenômenos, como é que as coisas funcionam e explicar. A partir desse momento surge um sociólogo ativista, militante. Ele não quer simplesmente entender como as coisas funcionam, ele quer mexer na estrutura social. Se ele passou a entender como é que funcionam certos mecanismos da estrutura, e aí você tem outros estudos sociológicos que já vão mostrando mais ou menos a importância da estrutura social para a mudança do comportamento. E aí ele vai falar, então vamos ter um grupo aqui para estudar essa estrutura, para conseguir mexer os pauzinhos e mudar a estrutura social. É engenharia social. Né? Começa a ficar claro os mecanismos, os métodos, as ferramentas para essa engenharia social. E aí tem em 1960, e aí eu estou avançando, tá, para a gente dando alguns saltos, mas vocês imaginam, 1960, descoberta da pílula sexual, da pílula contraceptiva, né, que fomenta a revolução sexual, um grande passo para a revolução sexual. Na verdade, a pílula, a revolução sexual não seria o que ela foi, né? Exatamente. Então você imagina, se já tinha nesses caras todos esse desejo de romper as tradições, romper as instituições, quando você tem uma arma como uma pílula anticoncepcional, né, para, entre aspas, né, emancipar a mulher, né, enfim... tem um avanço grande. E em 1960, só que assim, as políticas de aborto aí vão avançando, né? Tanto dentro dos Estados Unidos quanto fora, né? A agenda vai tentando ser avançada. Mas encontra sempre algumas resistências, né? Encontra resistência nos próprios países, e tem uma agenda que não avança na velocidade que eles gostariam. E aí um dos sociólogos, dos principais aí desse Conselho Populacional, o Kingsley Davis, ele faz um artigo muito provocante, que ele diz assim, será que esses programas aí de promoção do aborto
vão dar certo, né? Will current programs succeed, né? Vão dar certo? Ele ia dizer porque ele achava que não. Porque ele falava que se você dá um DIU para uma mulher, e aí tinha um programa de distribuir DIU, implantar DIU, esterilizar, esterectomia, missões de esterectomia nos cantões do mundo por aí, enfim, tinha uma série de missões desse tipo acontecendo para controle populacional. E ele diz, se você dá DIU para a mulher, mas chega uma hora ela não quer mais, ela quer ter filho, porque a cultura dela é ter filho, ela vê que todo mundo tem filho, lógico, a natureza humana vai dizer, isso eu estou dizendo, né? A natureza humana vai dizer que ter filho é uma bênção, né? E a pessoa vai dizer que não é, mas chega uma hora que ela não quer ter filho agora, mas daqui a pouco eu quero. Eu vou tomar pílula agora, eu não quero ter filho agora, mas daqui a pouco eu quero. Ou seja, ele vai provocar nesse sentido. Se não mudar a sociedade, a ponto de não ser uma sociedade que valorize ter filhos e valorize família, esses programas vão ter limite, assim, que não vai chegar onde a gente quer. Ele diz assim, o estudo da organização social é uma especialização técnica. Para alterar a motivação de ter filhos, é necessário alterar a estrutura da família, o papel das mulheres no mundo do trabalho e as próprias normas sexuais, e não proteger a família e a observância das normas familiares. Ele escreve isso em um artigo numa revista super bem, acho que na Nature, que é uma revista super bem conceituada. Então, assim, uma provocação que ele faz, algumas pessoas que estavam à frente dessas políticas ficam um pouco com o pé atrás. Em 1968, logo em seguida, tem o Manevite, que o Papa Paulo VI promulgou o Manevite. Então você imagina, 60 teve a pílula, tinha toda essa conturbação social já avançando. O Papa Paulo VI dá entra na batalha, né? Ele foi contrário, muita gente queria condescender com essas políticas, com esse trem da morte que já estava vindo. A Manevite vem ser um grande obstáculo. Aí eu chamo a atenção, Guilherme, né, da importância, que ressalta a importância do Papa Paulo VI nesse momento, né, porque ele foi muito corajoso, porque a gente vê que ele estava justamente no olho muito do furacão, né? E justamente no momento que a igreja mais precisava de uma palavra clara, firme, né? E ele não teve medo e sofreu por isso, né? Exatamente. A gente vê, Fernando, sofrer pressão de fora, mídia, claro, essa tomada da estrutura social, essa influência da estrutura social se dá por muitas maneiras, né? E quem tem dinheiro são eles têm muito dinheiro para fazer esse tipo de influência. E aí o próprio Rockefeller chegou aí em audiência com o Papa Paulo VI, tentando influenciá-lo, fazendo lobby, né? E essas ideias, para vocês verem a importância da gente ter a nossa ideia muito bem formada, porque havia gente dentro da própria igreja que foi contra o Manevite, porque estava justamente absorvendo essas ideias que estavam aí na sociedade. Né? A mentalidade, exatamente. Inclusive, então você vê a importância. Né? Conferências episcopais, né? Assim, foi um momento difícil, né, da história, né, da igreja. Né? Sim. Então olha a nossa importância hoje, nessa história, desse drama que nós estamos vivendo, da gente ter a consciência bem formada, né? E assim poder contribuir com a igreja. E aí, entre o Anás e Caifás, os Caifás daqui, né, os marxistas intelectuais, começaram a entender, a desconfiar que essa questão de mudar a cultura, né, pode realmente ser um caminho. E aí tem pelo menos dois grandes intelectuais de corrente marxista, né, que é o Louis Althusser e o Pierre Bourdieu. Eles começam a desconfiar que se atacar a educação, coisa que, por incrível que pareça, até então não tinha aparecido, mas se a gente entrar na educação pública, né, que a gente conseguir mudar essas estruturas, essas cabeças a partir da educação, vai facilitar a formação dos revolucionários que a gente precisa. E aí, avançando um pouquinho, olha como o entendimento do mecanismo das estruturas. Então eu tenho aqui, entendi como é que funciona um pouquinho esse lobby. Como é que eu faço para chegar à formação dos intelectuais? Eu preciso entrar nas universidades. E aí a Fundação Ford começa a patrocinar e a Rockefeller patrocina uma série de bolsas de estudo e grupos de pesquisa dos temas que eles querem. Né? Então, por exemplo, surge a partir daí uma série de grupos de pesquisa de Women's Studies, estudos da mulher. Mas qual que é a pauta? Se você quiser uma bolsa de estudos, não é falar de qualquer coisa, você tem que falar estudos da mulher de acordo com o que eles querem. Né? Porque eles começaram a notar que, dentro daquele rol que tinha lá atrás necessário mudar, né, a mentalidade da mulher que gostava de ter família, gostava de ter filhos, gostava de ficar em casa, né, isso precisa mudar, ela precisa ter uma outra projeção, um outro imaginário, outras ambições, né, coisas que sejam mais importantes para ela fora de casa, fora da família, do que dentro da família. E esse é o financiamento dos grupos, começa o financiamento dos grupos de estudo feminista por aí.
Só que olha que curioso, né? Em 1973 tem um episódio também marcante na história do aborto, que é o caso Roe versus Wade, que abriu os Estados Unidos, tem uma série de manobras e subterfúgios, abriu os Estados Unidos para ampliar a política de aborto, de uma maneira que foi uma tragédia. Em 74 aconteceu um fato curioso. O próprio Rockefeller, ele não estava ainda entendendo bem como é que era essa história dessa persuasão para a destruição da instituição da família, né? E o que estava acontecendo? O discurso de controle populacional estava soando muito imperialista na boca dos Estados Unidos. Os americanos querem controlar a população mundial. Tinha muitos países que falavam, imagina, aqui na América Latina mesmo, esses americanos querem diminuir a nossa população. São os ricos controlando os pobres. Então estava pegando mal esse negócio de distribuir DIU, distribuir preservativo, pílula anticoncepcional. O que a Adrienne Germain, que foi a melhor aluna do Kingsley Davis, ela conseguiu ter 1 hora de reunião com o Rockefeller para mudar a cabeça dele. E o que ela conseguiu que ele fizesse? Precisa mudar o papel da complementaridade sexual entre homem e mulher. Por que tem que ser complementar? Por que a família tem que estar baseada nisso, né? E ela consegue mostrar ainda uma grande oportunidade para o Rockefeller. Olha, você não precisa ficar dando sua cara a tapa e ser tomado por imperialista. Faz o seguinte, existem grupos feministas que estão sendo aí já financiados, existem grupos feministas que adotaram um discurso radical, lá da raiz do Marx e Engels, lá contra a família e a tradição. Na boca dessas mulheres, desses movimentos, a gente instrumentaliza, deixa que elas vão à frente. Em vez de falar de ter que ter contracepção, deixa elas falarem de direitos reprodutivos, saúde sexual da mulher, deixa elas brigarem por isso como se fosse um direito. Vamos dar um jeito, né? E assim você patrocina, você financia, e elas vão para a linha de frente. Olha que grande virada houve aí, né? Você passa a ter uma instrumentalização de movimentos sociais de linha marxista radical e ainda com um discurso muito bem moldado. Não, nós estamos lutando por direitos, né? Então o direito a assassinar as crianças no ventre passa a ser direitos reprodutivos da mulher, né? E aí, na década de 90, né, bastante. Então, vão avançando nessa agenda de patrocinar movimentos, e eu vou só de 90 a 95, já estamos acabando, tá? E depois... Então, presta atenção, a mulher está continuando aqui, vocês estão percebendo, né, as influências dessas grandes organizações internacionais, né, no cenário mundial e na parte das políticas, né, públicas em relação, né, à educação, em relação à distribuição de contraceptivos, mas principalmente agora, ele está entrando aqui numa questão já que é uma questão cultural, que é a formação justamente, né, da mentalidade das pessoas e que faz a gente muitas vezes sofrer hoje as consequências em relação ao feminismo, em relação à engenharia dentro da família, e todas essas questões que nós estamos sofrendo hoje, nossa geração. Ou seja, a nossa geração precisa entender o seguinte, as coisas não eram assim como elas estão hoje. Entendeu? Nós estamos já nascendo com uma cultura totalmente modificada. Então, nós estamos fazendo um caminho com vocês perceberem rapidinho aqui, ó, foi em pouco tempo. Isso é em 50, 60 anos que a coisa mudou. Para trás, a situação era bem diferente. Então, presta atenção, porque nós, católicos cristãos, temos o papel de fazer uma contracultura, ou seja, no sentido de viver aquilo que a gente é chamado a viver. Não, na verdade, deixar a onda levar a gente, a enxurrada levar a gente. Na verdade, a gente tem que nadar contra a corrente aí, para a gente chegar à nascente, como dizia João Paulo II. Pode prosseguir aí, Guilherme. Isso, exatamente, Fernando. Como a gente tem uma noção histórica muito curta, a gente tende a dar as coisas, sempre foi assim. Não foi sempre assim. Existe um método, existe uma maneira dessa engenharia trabalhar, né, e tem mudado muita coisa. E eu vou só para deixar vocês tranquilos, eu não vou passando ano a ano até 2020, tá? Eu vou até 95, que é a data da encíclica, e aí a gente vai para o encerramento e para a conversa. 90 foi um ano também, esse tratorzão, o trem da cultura da morte acelerando, vocês imaginam que pé que está. E aí começa, na década de 90, não é mais só Women's Studies. Aí os grupos passam a ser patrocinados, os grupos de Gender Studies. O que é? Grupos de gênero, estudo de gênero. Também daria umas 2 outras lives só para explicar como é que o conceito de gênero vai sendo formado, mas começo a perceber que dentro dessa ideia de que se tem que relativizar uma série de coisas e destruir certas instituições, essa ideia de gênero é uma excelente ferramenta de engenharia social.
Você consegue bagunçar o coreto, aí você consegue usar a linguística, enfim. São coisas que não têm a menor comprovação científica. E até abrindo um parênteses, hoje a gente vê muita gente criticando a ciência, ou criticando a falta de confiança na ciência, mas a questão é a seguinte, a ciência é maravilhosa, enquanto ela nos ajuda a encontrar a verdade das coisas, naquilo que está no limite dela, né, do método científico, né? Mas a ciência, em primeiro lugar, não tem todas as respostas, e ela pode ser também enviesada, porque as pessoas que estão fazendo ciência são seres humanos, né? Então a gente encontra esses grupos bastante enviesados de gender studies. Olha a década de 90 como ela já foi de grandes passos, né? Você tem a Fundação MacArthur chegando no Brasil, é outra fundação nessa mesma linha que se junta a Ford, a Rockefeller. Pra vocês terem uma ideia, em 12 anos que eles ficaram aqui, investiram 36 milhões de dólares em bolsas de estudo e pesquisa. Quanta gente se formou mestre e doutor nas nossas faculdades com bolsas de estudo da Fundação MacArthur? Eu me pergunto, que liberdade eles tiveram para chegar às conclusões reais da ciência, para definir o seu tema de estudo e chegar verdadeiramente a conclusões científicas, né? Em 1990, a Fundação Ford lança uma nova estratégia. Gente, isso aqui não está escondido, isso aqui está na internet, às vezes no próprio site da Fundação, no próprio site, a gente encontra notícia. Fundação Ford lançou em 1990. Saúde reprodutiva, olha como mudou. Uma estratégia para os anos 90. Não está falando de aborto? Não, saúde reprodutiva. E já é uma mudança uma estratégia justamente para manipular a mentalidade da pessoa, né? Porque aborto é uma coisa... Exatamente. Ninguém quer aborto, né? Agora, saúde, exatamente. Né? A gente vê alguns políticos bastante hipócritas, sem vergonha, dizendo, não, quem é a favor do aborto? Eu não sou a favor do aborto. Quem pode ser a favor do aborto? Ninguém. Mas, né, as mulheres têm direitos reprodutivos, a saúde reprodutiva da mulher, enfim. É essa a malícia da coisa. E aí, em 1990, tem grandes conferências da ONU, então 94, Conferência Populacional do Cairo, que foi aquela que eu comentei inicialmente, que o Papa João Paulo II tentou com todas as forças não deixar esse trem avançar incólume. Em 1995, Conferência das Mulheres em Pequim. Lembrando que em 94 ele proclamou o Ano da Família justamente para fazer uma contrapartida a essa questão aí da Organização das Nações Unidas, né, que já estava promovendo essa questão. Ou seja, João Paulo II estava muito antenado ao que estava acontecendo, sim, não somente interferindo lá, mas promovendo na igreja uma reflexão sobre a família, né? Pode prosseguir. Sim. E a gente vê, Fernando, nesses grandes embates, é ótimo a gente poder estar falando de João Paulo II hoje, porque nós estamos vivendo hoje, o mundo hoje, nesse dia de hoje, vive uma grande crise. E entre as coisas que nos têm faltado nesse mundo de hoje, são verdadeiros líderes, né, com integridade, e não só sabedoria, discernimento e prudência, mas com personalidade, para estar do lado certo, né, tá entendendo o que está acontecendo e se colocar com coragem a favor da vida, né? Tem nos faltado no mundo, né? A gente pode dizer, não é privilégio de ninguém aqui, não é da sua cidade, do seu estado, do seu país. No mundo tem faltado esse tipo de liderança. Então, a gente conhecendo a vida do São João Paulo II, vê em coisas muito próximas a nós, que coragem, né? Que homem de coragem, ele sabia as brigas e as guerras que eram necessárias entrar e não economizava, né? E aí a gente vê, então, essa década de 90 marcada por essas conferências. A de Pequim foi logo em seguida ele ter lançado o Evangelho Vitae. Já estava marcado, né? Ele teve 94, lançou o Evangelho Vitae, veio a Conferência das Mulheres em Pequim. Então, assim, olha esse trem como é que estava vindo e acelerando aqui em nossa direção. E aí, o que mudou para hoje? Por que eu não vou entrar em detalhes de 95 para hoje? Mudou algumas coisas? Mudou algumas estratégias, algumas batalhas, então... Mas, assim, não é o caso da gente detalhar, né? Então, por exemplo, estratégia de contenção de danos é um tipo de política pública para dizer que não, já tem aborto mesmo acontecendo em qualquer jeito, em qualquer lugar, então vamos ter um jeito de conter os danos, né? Existe uma outra estratégia daí no campo educacional de tomada do sistema educacional, né, de tirar a autoridade dos pais do sistema educacional, transformar tudo num sistema único, onde você possa manipular conteúdo e por aí vai, né? Existe o ativismo judicial, né? Quem não sabe o que é ativismo judicial, procura depois, tem alguns vídeos muito bons explicando o ativismo judicial, que é terrível. A gente toda semana quase está padecendo com isso no Brasil. Tinha na semana passada uma campanha nossa em função da ADI 5581,
porque tinha um caso de tentar legalizar aborto para bebês que tinham Zika vírus, né? Então a gente tem que ir lá, tem que se manifestar. Isso funciona, gente. Não desprezem. Se alguém, você vê algum tipo de campanha desse tipo, olha, vamos postar, vamos mandar e-mail, vamos telefonar, façam isso, porque isso é uma arma poderosa que a gente tem. A gente mal conseguiu respirar dessa ADI, tem agora a DPF 442, que está para ser pautada a qualquer dia. A hora que você vê alguém falando da DPF 442, vamos nos mobilizar, vamos nos coordenar para conseguir entrar de sola, porque vai ser ainda mais grave a matéria que vai estar em jogo do que essa ADI que a gente teve antes. Mas, enfim... Lembrando que os ministros do Supremo não foi tanto para a questão do mérito da questão, né? Mas uma questão mais jurídica. Exatamente. Que eles não deixaram passar. Porque, na verdade, a gente sabe por decisões passadas que eles são muito mais favoráveis ao aborto. Na verdade, não é para a gente ficar aí achando que eles são bonzinhos. Achando que é. Exatamente. A questão era uma questão mais jurídica, não era o mérito mesmo ali do tema do aborto, que eles não votaram favoráveis. Né? Na verdade, eles só tiraram porque eles não podiam entrar num enrosco jurídico que ia prejudicar, na verdade, a imagem deles. Né? Mas sim. Pode prosseguir. E assim, o que é o ativismo judicial? Né? Você tem pessoas, né, magistrados no caso, especialmente o Supremo Tribunal, que tem mais poder. Existe uma doutrina dentro do direito que vai dar suporte a isso. Não é de hoje que isso está nascendo. O cara não faz do nada. Ele já escutou na faculdade dele isso, dizendo que às vezes tem alguns impasses. A sociedade não chegou a uma convergência, existem grupos antagônicos, ou seja, existe um relativismo ao enxergar certas questões. Quem vai dizer quem está certo? Não sei, esse disse que é isso, o outro disse que é aquilo. E por causa desses impasses que se acontece também no sistema legislativo, no poder legislativo, então o judiciário pode decidir. Mas a gente vê claramente que não é isso que acontece no Brasil. Não passa o aborto no Brasil porque a gente elegeu deputados que não legislam pelo aborto no Brasil. Não é porque não estão legislando segundo o que a população quer. Agora, alguns juízes, claro, muito bem municiados, né, de argumentos, né, não vou levantar a ilação aqui, mas não só argumentos, se arrogam esse direito. Né? Então, a gente precisa combater isso, claro, faz parte do primeiro fronte da nossa cultura da vida. Enfim, são algumas das batalhas que estão muito presentes hoje em dia. Né? A gente está vendo hoje a questão sanitária. Surge uma questão que balança o mundo inteiro e tem gente com a agenda da cultura da morte já pronta para tomar, para ocupar espaço. A hora que a gente descansa, colocando o aborto como, por exemplo, uma questão essencial nesse momento, por exemplo. Né? Exatamente. O diretor lá da organização OMS, né? Ou seja, ele mesmo falando que eram serviços essenciais o aborto nesse período. Sim, e a gente, olha a hipocrisia, Fernando. A gente vê uma sociedade bastante sensibilizada nesse momento, que é crítico para todos nós. A gente falando, olha, vamos defender a vida, não vamos ligar tanto para a economia, embora não haja uma dicotomia, é uma dicotomia artificial, mas olha, a gente quer defender a vida. E aí, se for defender a vida, vai defender o aborto como serviço essencial. Né? Enfim, para encerrar essa parte, e aí já voltar no ponto para a gente finalizar, acho que tá dando horário aí, não tá? Como é que tá? Falta aí, Lê? 6 minutos. Ó, dá para fazer. O Instagram derruba a gente, não é eu que derrubo não, gente. O pessoal pensa que eu que derrubo, não. É o Instagram que derruba. Mas aí se você não fechar, tenta fechar aí nesse tempo, senão a gente dá tempo. Cai e levanta outro só para fechar depois uns 10 minutinhos lá para fechar. Vai aí, dá tempo. Olha só, como que a gente constrói cultura da vida, então? O que é construir cultura da vida? Como eu já dei a dica no início, olha na Evangelium Vitae, o parágrafo 97. É uma ilusão pensar que se pode construir uma verdadeira cultura da vida humana se não se ajudam os jovens a compreender e a viver a sexualidade, o amor e a existência inteira no seu significado verdadeiro e na sua íntima correlação. A sexualidade, riqueza da pessoa toda, manifesta o seu significado íntimo ao levar a pessoa ao dom de si no amor. A banalização da sexualidade conta-se entre os principais fatores que estão na origem do desprezo pela vida nascente. Só um amor verdadeiro, amor autêntico, sabe defender a vida. Então, assim, olha a importância desse apostolado, né? E mais do que isso, Fernando, só para, então, fechando o raciocínio, como é que a gente constrói uma cultura da vida, gente? É no seio da família. É construindo nós, a nossa família. Talvez você pense, puxa, mas eu não sou lobista, eu não sou político, né? Eu às vezes ajudo, compartilho alguma mensagem no Facebook, mas é muito pouco.
Pois bem, o chamado primordial para nós, São João Paulo II, é que nós façamos da família um santuário da vida. E construir a cultura da vida hoje não é fácil. Quem está educando filhos sabe que não é fácil. Quem está vivendo um matrimônio sabe que não é fácil. Como é que você vai se preparar para isso? A teologia do corpo é uma maravilha para a gente colocar as coisas no prumo, né? Entender como é que começa. E depois que começa, o que faz? Gente, uma vida pautada nas virtudes, é uma vida pautada na busca da santidade. A gente que não aprendeu a rezar, ter uma vida íntima de oração com Deus, meu irmão, não vai dar, você vai morrer no meio do caminho. O trem vai passar em cima. Se você está meia boca, morno, são seus filhos que vão morrer no caminho desse trem da morte. Já tem filhos de muita gente morrendo. Então, assim, ou a gente entende a importância de se pensar na família que a gente quer formar como um projeto de cultura da vida, vai entender o que é vida espiritual, porque sozinho a gente não consegue, né? Como é que é a vida nas virtudes, qual que é a antropologia adequada, na visão de ser humano adequada, eu preciso conhecer, né, que João Paulo II fala, senão a gente acaba comprando qualquer ideia de qualquer ideologia. E esse caminho é o caminho da família, de construir uma família santa. Esse é o caminho de construir essa cultura da vida. Né? Mais do que defender nossa família, a gente precisa saber construir essa cultura da vida. Então é isso, Fernando. Acho que essa mensagem de que precisamos entender melhor esse trem, como é que ele está vindo, o trem da morte, mas existe um caminho que nós somos mais fortes. Você pensa bem, eles têm todo o dinheiro do mundo. É verdade, não vai faltar dinheiro para eles, mas do nosso lado a gente tem a verdade, que não é pouca coisa, a verdade está do nosso lado, a natureza humana está do nosso lado. Quem que gosta da morte? A gente foi feito para a vida. A própria ciência, quando bem feita, ela está do nosso lado, porque ela mostra a verdade da natureza. E a própria Igreja Católica, que sobre ela o inferno não vai prevalecer. Então, eles não vão conseguir acabar com a Igreja Católica. Enquanto existir a Igreja Católica com gente querendo construir cultura da vida, a gente vai prevalecer. A vida prevalece, né? Feliz Páscoa, a vida prevaleceu. É isso. Maravilha. Guilherme, top, muito boa. Que pena que o nosso tempo é curto. Mas, pessoal, só para amarrar aqui, para a gente concluir, é que, na verdade, o Instagram derruba, que a vontade é eu continuar conversando com vocês. Eu vou liberar o pessoal aqui, e depois continuar conversando só eu com você mais um pouquinho. Mas, veja bem, pessoal, quando nós falamos aqui da importância de nos preparar para o casamento, quando a gente fala aqui da importância de viver a castidade, quando a gente fala aqui da importância, né, de você construir um matrimônio sólido, veja bem, isso é uma contracultura da morte. Por quê? Quando a gente fala aqui sobre a questão da abertura à vida, a questão de gerar muitos filhos, de casar novo, entendeu? Não ficar demorando para casar, ficar enrolando para abraçar o matrimônio. Todo esse linguajar, às vezes direto, claro, popular que a gente faz com vocês, sempre tem um pano de fundo, pessoal. Sempre tem um pano de fundo. O pano de fundo o que é? É construir famílias sólidas, porque a família ela é a base, ela é o fundamento dessa civilização do amor. Entende? Então, ou seja, como nós vamos construir uma base forte, se nós tivermos personalidades cristãs fortes, bem formadas, como o Guilherme bem falou aqui, homens e mulheres de envergadura, ou seja, que não se dobram diante das provações, dos problemas, porque casamento não é mar de rosas. Você educar filhos também não é um mar de rosas, é um desafio. Nadar muito corrente, é você abraçar realmente ali a cruz, mas com amor, com alegria, e doar a tua vida. Não porque é um problema, mas é por sentido de dar a vida, de doar a vida. Então, se a gente não for educando vocês para isso, ou seja, nós não vamos conseguir fazer grandes mudanças na sociedade. Na verdade, é muito simples. João Paulo II ele matou a charada. Se, na verdade, todos nós estivermos lutando uma cultura da vida, uma cultura da família, automaticamente vamos estar construir uma cultura da vida e automaticamente nós vamos fazer uma frente contra todo esse mal que vem contra nós. Agora, qual que é o problema? O problema é que nós temos nos curvado diante dessa onda, nós temos nos dobrado diante dessa onda. Nós estamos permitindo que a catequese do mundo influencie nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos comportamentos, e é lógico. É lógico que aí não tem quem faz frente a essa cultura de morte. Então, assim, o Guilherme trouxe uma base muito boa para nós, acho que isso é um alerta. Para a gente estudar, para a gente procurar pesquisar. Tem alguns materiais, né, que a gente pode recorrer, inclusive estou com um livro aqui, precisando estudar ele, que chama Libido Dominante, né, que fala toda a história, né, da questão aí da revolução sexual. Pessoal, vamos encerrar a live aqui agora, o Instagram vai derrubar a gente.
Eu vou voltar rapidinho aqui, só para a gente encerrar com vocês aqui e despedir, dar os recados, beleza? Vamos lá então, deixa eu fechar aqui. Obrigado, gente. Deus abençoe. Reze por nós e estamos juntos nessa cultura da vida aí para construir juntos.